Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos ao vivo agora, nessa live abençoada, live da família. E nós vamos aqui pregar uma hora a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir depois, vão ser muito abençoados. Então, se você está ouvindo direitinho aí, se você está vendo direitinho, se a sua internet está bacana, pode entrar, pode dar um comentário. Sejam bem-vindos. Estou hoje aqui na companhia do meu soldado aqui, ó, o Guilherme. Ele está agora servindo o exército, está conosco aqui agora e veio fazer uma visita hoje para nós aqui. Soldado, seja bem-vindo aí em nome de Jesus. Quer mandar um abraço para quem está lá em São Paulo, para quem está no Brasil e no mundo te assistindo aí? Amém, um grande abraço, povo de Deus, em nome de Jesus. Esse aí é meu filho na fé, tenho orgulho dele, está aqui conosco. E eu estou aqui, ó, na igreja, algumas pessoas estão aqui também, assistindo a live conosco. Sejam muito bem-vindos. Entra aí, galera, já vai comentando alguma coisa para ver se está tudo certo aí. E eu estou aqui, ó, ouvindo Rodolfo Abrantes. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aí, galera, quem está presente aqui. Glória a Deus. Nós vamos hoje falar de um assunto muito importante, mas vamos desfrutar um pouquinho dessa música boa, maravilhosa do Rodolfo Abrantes. Um dia que será para sempre. Seja bem-vindo. Boa noite, Neuza. Boa noite, Joelma. Boa noite, João, cabelo de algodão. Leda, boa noite. Vamos lá, galera. Já temos 18 pessoas, está entrando aí, está crescendo o número. Seja muito bem-vindo aí, em nome de Jesus. Olha o João lá. Ângela, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Rubens, seja bem-vindo, amigo. Ivonete, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Ricardo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Ramile, Gabriel Sene, Rodrigo Lima, boa noite, Gabriel. Boa noite, Daniel. Júnior, boa noite. Daniel tá convidando a galera para entrar aí, ó. Vamos entrando aí, galera. Tamires, boa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a nossa live de hoje. Seja bem-vindo, vai compartilhando. Neiane, seja bem-vindo. Cláudia, Celina, Maria Souza, seja bem-vinda em nome de Jesus. Compartilha aí, galera. Vamos convidar a galera aí, o pessoal, para entrar nessa live aí. Boa noite, a paz do Senhor a todos. E ao pastor Jair, boa noite, Maria Souza. Rodolfo Abrantes, o dia que será para sempre. Uma música linda, eu adoro essa música. Júnior, olha o grande Guilherme, é isso aí. Luzia Barreto, seja bem-vinda. Marlon, aleluia, você também está aí, Marlon. Lívio, seja bem-vindo. Nos conhece pelo nome e nos chama para mostrar o caminho de volta para Ele. É, o Marlon, soldado aqui, ó. E adivinha, Thaís, seja bem-vinda, vem conosco. E nos chama para mostrar o caminho de volta para Ele, o que era e é, e adivinha, nos conhece pelo nome e nos chama para mostrar o caminho de volta para Ele. Boa noite, pastor, boa noite a todos, seja bem-vindo, boa noite, Thaís, boa noite, Júnior, Adelaine, seja bem-vinda, amiga, boa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. O caminho de volta para Ele. Boa noite, Lívio. Tayane, boa noite em nome de Jesus. Galera, vai convidando o pessoal, vai convidando os seus contatos. Venha cultuar conosco.
Estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. Ter um momento de comunhão, um momento de palavra, um momento de oração, um momento de intimidade com o Senhor. Falando em oração, eu quero convidar você para orar pela sua vida, orar pela sua casa, colocar essa live nas mãos do Senhor. Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso, e Deus vai falar conosco nessa noite. Seja bem-vindo, Flávio. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento colocamos a nossa vida em Tuas mãos, colocamos a nossa live em Tuas mãos, e nós clamamos, Pai, que o Seu Espírito venha nos conduzir, nos dirigir, nos guiar, nos orientar, que essa live venha abençoar a vida das pessoas que agora estão assistindo e as centenas de pessoas que depois vão entrar nessa live. Pai, que o que eu for pregar aqui, o que for ministrado aqui, venha causar impacto, venha trazer uma diferença, trazer uma mudança na vida de quem está orando comigo, Pai. Nesse momento, é um momento de cultuar, de adorar, de ter intimidade com o Senhor, e eu quero colocar diante do Senhor essa live, Pai, colocar a vida das pessoas que aqui se encontram na igreja, as pessoas que estão na live, em casa, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, trazer paz, trazer sabedoria e alcançar a vida dessas pessoas com graça. Pai, o que eu mais quero é ver todas essas pessoas abençoadas. Tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas me falando, Pai, que as lives têm sido uma bênção para elas. Que possa, Senhor, acontecer isso agora de novo, que essa live possa abençoar a vida de pessoas, de famílias, de casas, relacionamentos, traga cura sobre o teu povo, traga libertação, faça mais do que pedimos ou do que pensamos, porque eu coloco em tuas mãos essa live e peço que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Obrigado e amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, gente. Olha o Márcio aí, ó. Seja bem-vindo, Márcio. Deus abençoe você e sua casa também, em nome de Jesus. Ana Freire, seja bem-vindo. Simone, seja bem-vindo. Ângela Maria, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama para mostrar o caminho de volta para Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama para mostrar o caminho de volta para Ele. O que era e há de vir, se pelo nome e nos chama para mostrar o caminho de volta para Ele. Glória a Deus, gente. Daqui a pouquinho a gente ouve mais aí o Rodolfo Abrantes falando do amor de Deus, porque agora eu quero falar da palavra de Deus. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê? Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, porque eu quero que você ouça o que Deus tem para falar com você. Olha o Cido aí presente também, a Thaís, a Vanessa, o Lindenberg, deixa eu ver quem tem mais. Tem uma galera aqui, ó, que bom, a Juliana, o Matheus, o Flávio, a Tayane, o Lívio. Olha só, tem uma galera boa aqui nos assistindo, o Márcio. Galera, seja muito bem-vindo, Giliardi, seja muito bem-vindo a todos vocês. Eu quero fazer uma pergunta, quem está com a Bíblia Sagrada aí e quem pode digitar para mim? O que significa joio e o que significa trigo? Vamos lá, você tem 1 minuto para digitar. O Paulo também está presente, a Divaldo também está presente, a Joyce Costa está presente, seja bem-vindo. Galera, vamos lá, o que significa joio e o que significa trigo? Você escreve aí, tá bom? Por exemplo, a Joyce está assistindo, a Joyce vai escrever, joio significa isso, trigo significa isso, tá bom?
Quem está assistindo, eu quero que participe, tá bom? Aliás, quem está aqui para cultuar, joio e trigo. Vamos lá, coloca a diferença de um para o outro aí, tá bom? Que eu vou estar aqui com o Guilherme, que vai ler a Bíblia para mim aqui, e ele vai lendo, eu vou explicando e Deus vai abençoando, tá bom? Vamos lá, escreve aí, o que significa joio? Cecília, escreve aí, Cecília, o que significa joio e o que significa trigo. Vamos lá, vai escrevendo aí, galera, porque eu já vou ministrar a palavra de Deus no seu coração. Olha, eu estou sentindo no meu coração que essa noite vai ser uma noite de muitas coisas boas. Tem alguma coisa boa que vai acontecer na sua vida, na sua casa? Quem crê nisso, diga glórias a Deus, irmãos, porque tem coisas boas que vai acontecer aqui. Eu tenho certeza que algo de bom vai alcançar você e vai alcançar a sua casa. Glória a Deus por isso. Vamos escrevendo aí o que significa joio e o que significa trigo. Estou vendo aqui que o pessoal deu uma blecada aí. Vamos lá, tá bom aí o microfone aí, Guilherme? Tá fazendo barulho esse microfone? Vamos lá, vamos tentar lá. Vamos lá, enquanto vocês vão escrevendo aí o que significa joio e o que significa trigo, escreve aí. Eu vou explicar o que significa o joio e o que significa trigo. A Ramília entrou. Vamos lá, galera. Vamos lá que daqui a pouquinho eu já entro na palavra. Aliás, você já pode abrir a sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13. Não se esqueça que nós estamos falando sobre... Ramília, seja bem-vindo. Boa noite, Pai do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. A Thaís está aí. Olha lá, o joio... Olha o João escrevendo. O joio representa aquele que parece um cristão, mas não é. O trigo é o verdadeiro cristão. Bom, será que é isso mesmo? Vamos lá. Eu sinto na minha alma que essa noite vai ser noite de vitória. Você crê nisso, Bibi? Crê mesmo? Essa noite vai ser uma noite de vitória. Ah, e eu tenho que dizer aqui que o Gabriel hoje veio nos ajudar, viu? Vem aqui, Gabriel, por favor. Deixa o Gabriel, eu tenho que dar moral para ele. Ele tem que entrar aqui na telinha, né, Guilherme? Mostrar para todo mundo que ele veio aqui hoje com as minas, né? Manda um salve para as minas aí, mano. Manda um salve para as minas aí, Gabriel. Tudo bom? Tudo bom, né? Você sem vergonha. É isso aí, o Gabriel está hoje na mídia, dando a força para nós. E glória a Deus. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 13. Vamos lá. Pode ir lá, Gabriel. Esse cara não fez, pode ficar à vontade lá. As minas já te viu, né? Ai, Jesus. Ô Guilherme, dá para você ler o Mateus capítulo 13? Aí, se eu pedir para você parar, você para, porque eu vou explicando, tá bom? Vamos lá, medida do possível, você vai lendo e eu vou deixando você ler. Vamos lá? Leia o Mateus 13. Olha lá, peraí, o Lindenberg está dizendo: a diferença é de quem serve a Deus e quem não serve. Olha a Ramília lá dizendo: ó, o joio são as pessoas ruins, obstáculos e coisas vãs. As boas obras, trigo são as boas obras, coisas boas. Pastor Jackson, o que significa joio e o que significa trigo? Estou fazendo essa pergunta para a galera que está participando. Seja muito bem-vindo. Olha lá, boa noite, a paz do Senhor, meu pastor, glória a Deus. Pastor Jackson, amigo, parceiro, homem de Deus, homem de personalidade forte. Glória a Deus. O que é joio e o que é trigo, pessoal? Porque para explicar o joio e trigo, eu tenho que primeiro falar a parábola do semeador, para depois entender a parábola do trigo, tá bom? Do joio e do trigo, tá bom? Olha o Cid dizendo: trigo é amável. Vamos ver lá, quero ler aqui, peraí. Trigo é amável, o joio é rígido. Como diz o outro? Mais ou menos. Rosinda, o que significa joio e trigo, Rosinda? Joyce, o que significa joio, Joyce? O que significa trigo? Coloca aí. Tem que fazer igual a mulher falou assim, o Guilherme. Ela falou assim, perguntaram, quem é o joio? Ela falou: o joio é meu atual pastor. Quem é o trigo? É o meu anterior pastor. Ela queimou o pastor dela. Olha lá, a minha esposa assistindo a minha live. Ai, meu Deus. A minha esposa, quero dizer que eu te amo. E quando chegar em casa a gente conversa. Vamos lá. Ana, joio é nada que edifica, trigo é coisas boas que acrescenta. Olha que bonito, Ana.
bonito, mas será que é isso? Vamos ver. A Sônia Menezes, joio é mal, trigo é bem. Será? A Jacinta está dizendo, separação do bem e do mal. Pati Santos, o que significa joio e trigo? Vanessa Pereira, o que significa joio e trigo? Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 1, fala para mim, lê o versículo 1. Liga o microfone aí, vai lá. Não está pegando não? Então vamos pegar esse microfone aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pode ler. Mateus capítulo 13. Só tem dois microfones? Tem outro não? Vamos lá. Mateus 13, 1. Lê para mim, Guilherme. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Não, fique em paz. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Beleza, peraí, deixa eu explicar uma coisa aqui. Toda vez que você vê Jesus falando parábola, ele está falando com a igreja dele. Entendeu? Põe a cadeira aqui do meu lado aqui. Tá bom para você? Não, mas aí tá bom para você? Tá bom? Então tá. Então toda vez que você vê Jesus falar parábola, é com a igreja. Ele nunca fala uma parábola para um judeu. Então isso aqui é para a igreja, tá? Então ele está falando parábolas. Mas parábola do que, Guilherme? Falou por palavra. Aí ele está dizendo assim, versículo 3, lê para mim aí. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Tá, vamos lá. Então, se a gente ler isso aqui, ó, olha o versículo 24, põe aí, lê para mim, o versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus. Aí, beleza. Reino dos céus. Então, presta atenção que ele está falando de parábolas e de reino dos céus, tá? Você vai entender por que eu estou fazendo essa distinção, porque isso aqui vai ser muito esclarecedor. Mas vamos ler o versículo 3. Lá ele propôs uma parábola, né? Dizendo: o semeador saiu o quê? A semear, né? Versículo 3. Então, presta atenção. O semeador saiu a semear. Tá. Lê para mim aí o versículo. Lê a parábola. Lê o versículo 4 em diante. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? Tá vendo? Ele está falando com a igreja dele. A parábola é para a igreja dele. Ele não fala parábola para judeu, ele fala parábola para a igreja dele. Agora lê o versículo 11. Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Presta atenção, olha aí. Jesus está dizendo que a multidão que está do lado dele não pode compreender os mistérios do reino. Do reino. Por quê? Porque o coração deles está o quê? Endurecido. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu falo por parábola por essas pessoas, porque o coração deles está endurecido. Ou seja, quem tem um coração endurecido não vai aceitar, não vai entender o que vem da parte de Deus. Por isso que ele fala por parábolas. Então, ou seja, esse versículo 11, lê de novo para mim. Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, quem tem um coração duro, sempre é seletivo com a palavra. Vai sempre departamentalizar a palavra. Ou seja, essa parte eu aceito, essa eu não aceito. Essa parte é boa para mim, essa eu não concordo.
ela sempre vai ser seletiva com a palavra. E Jesus está falando exatamente por parábolas para esse tipo de pessoa, ou seja, pessoas que são seletivas. Então a primeira pergunta que se faz para quem está na live e para quem está aqui é: qual é a sua reação quando você ouve uma palavra que não te agrada? Porque hoje eu estava tendo uma aula, que eu estou fazendo um curso à distância, e o professor do curso, ele estava falando exatamente de Efésios 6. E é uma parte que eu não gosto muito, da armadura de Deus. E eu não entendi muito, essa aula vai ser chata hoje. Só que foi uma aula muito esclarecedora. E aí eu me perguntei, mas por que eu acho que a palavra de Deus nessa parte é chata? E eu abri e falei, está amarrado, eu vou estudar essa aula e vou aprender. E quando eu coloquei meu coração, eu vi coisas que há 22 anos eu não tinha visto. Então às vezes a gente não percebe como o nosso coração está duro. E quando nós temos um coração duro, nós somos muito seletivos com a palavra. A gente se agrada do que o pastor prega quando nós queremos ouvir aquilo. Mas quando ele fala algo que não nos agrada, aquele culto não presta para nós. Mas a Bíblia diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas viverá do quê? De toda a palavra, tá? Então no versículo 3 ele está dizendo: o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O primeiro semeador que existiu nessa terra foi Jesus. Ele é o primeiro semeador, tá? E o que ele está semeando? O que ele está semeando? Uma semente, certo? O que é a semente? O evangelho do reino. Por que o evangelho do reino? Porque existe dois evangelhos, o evangelho da graça e o evangelho do reino. E ele está falando aqui para a igreja dele. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar mais para frente. Coloca aí, ó. Existe dois evangelhos: o evangelho do reino e o evangelho da graça. O evangelho da graça é aquele que a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse é o evangelho da graça. Você vai lá e prega para a pessoa aceita Jesus. Agora o evangelho do reino é o evangelho que fala sobre a recompensa. Então agora, peraí, você foi salvo por causa das suas obras? Não, ninguém foi salvo por causa das obras, mas fomos salvos para as obras. Então você prega o evangelho do rei, você prega o evangelho da graça para salvar a pessoa, para ela entender que Jesus está salvando ela. Quando ela é salva, agora você prega para ela o evangelho do reino, ou seja, se você fizer o que Deus manda, o que Ele espera de você, você vai ter uma recompensa no céu. Porque no céu nem todo mundo vai receber a mesma recompensa. No céu não é um regime socialista onde tudo tem todos. Não, lá no céu Jesus falou que cedo venho, trago comigo o galardão que eu vou entregar para todos, segundo as suas obras. Então o evangelho da graça, você prega para quem não conhece Jesus. Evangelho do reino, você só pode falar dele para quem já é salvo. Quem entendeu isso? Diga amém. Conseguiu entender, Guilherme? Fala para mim, evangelho da graça você prega para quem? O evangelho da graça, quem é que vai ouvir o evangelho da graça? Aquele que não conhece o evangelho, aquele que não é salvo, certo? Agora, por exemplo, para você, ninguém pode pregar para você mais o evangelho da graça, porque você já é salvo. Se for pregar para você, tem que pregar o quê? O evangelho do reino, mostrar para você na Bíblia que se você fizer o que Deus quer que você faça, o que Ele espera de você, você vai ter uma recompensa lá no céu. Porque nem todo mundo, Guilherme, que vai ser salvo, vai ser recompensado. Entendeu? Porque tem gente que vai ser salvo, mas não vai ter recompensa nenhuma. Você está aí, irmão? Entendeu? Entendeu o que significa, Gabriel? Evangelho da graça, você prega para quem não é salvo. Você conhece uma amiga, pensa uma amiga sua que você gosta dela, mas ela não é evangélica, ela não é de Jesus. Você não pode falar do evangelho do reino para ela, ó, se você fizer isso, você vai ser recompensada. Não, se você aceitar Jesus, Ele morreu por você, você vai falar da graça de Deus, que amou ela mesmo quando ela não amava a Ele. Entendeu? Depois que ela é salva, depois que ela está aqui na igreja como você e eu, e aí o evangelho do reino começa a ser pregado, aí Deus usa os pregadores para semear o quê? O evangelho do reino, mostrar para você. Aí você está na igreja, você está ali sentado, ouvindo a palavra, daqui a pouco o Espírito Santo cobra de você, você sente vontade de evangelizar, você tem vontade de ajudar no som. Foi como uma menina, uma garota passou no ônibus, me viu fazendo a live, e aí ela procurou no Facebook, dentro do ônibus, ela procurou a minha página, entrou, foi salva, veio para a igreja domingo, tomou Santa Ceia e hoje me mandou uma mensagem: pastor, eu quero fazer algo mais,
Eu tô sentindo uma vontade de ajudar, eu estou livre das drogas, o que eu posso fazer para ajudar mais? Eu estou sentindo uma vontade de fazer algo mais. Ou seja, Deus salvou ela, primeiro pregaram para ela o evangelho da graça. Agora Deus está falando com ela sobre o evangelho do reino, chamando ela para fazer alguma coisa para ele. Ela falou assim: pastor, eu quero ajudar outras pessoas. Por quê? Porque lá dentro do coração dela, ela sabe que um dia ela vai ser recompensada se ela fizer isso, entendeu? Ela está sendo o quê? Ela está sendo convencida pelo evangelho do reino. Evangelho da graça, prega para quem não é salvo. Evangelho do reino, já prega, só prega ele para quem é salvo. Entendeu isso? Quem entendeu? Fala amém. Tá? Então, o semeador é aquele que sai a semear, ou seja, aquele que prega, tá bom? Jesus foi o primeiro. A semente é o evangelho do reino. Tá claro até aqui? Sim ou não? O solo é o coração. Vamos lá? Alguém pode escrever para mim aí? O semeador é quem? Quem é, Guilherme? O semeador? Aquele que prega. Jesus foi o primeiro, correto? Semeador. O semeador saiu a... Quem é o semeador? Quem foi o primeiro? Jesus. Então qualquer um. Hoje pode ser eu, hoje pode ser você, hoje pode ser o Gabriel, pode ser Bibi. O semeador é aquele que sai para pregar. É aquele que prega o evangelho, certo? A semente é o quê? O evangelho do reino. O evangelho do reino. Tá bom? E o solo é o quê? O coração, tá certo? Olha o versículo 4. Olha um tipo de coração, olha só. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Olha só, o que significa pé do caminho ou junto ao caminho? Solo duro, solo batido, solo pisado pelos homens. Sabe uma viela? Você sabe o que significa uma viela no meio do mato? Você olha assim, o chão já está o quê? Pisado. É um chão duro. Na viela normalmente a água não entra, a água corre por ele, sim ou não? Então esse primeiro solo aqui, ó, esse tipo de solo não é muitas pessoas, são poucas, são as pessoas que ouvem, mas é uma pessoa que já foi batida, ó, o solo já está pisado, ó, o solo está duro, alguma coisa endureceu, e esse tipo de semente, esse tipo de coração, a semente não penetra. Você não vai ver ninguém plantar uma semente numa trilha. Ele sempre vai sair da trilha, certo? Certo, Ribamar? A pessoa sempre vai para o mato, ela sai da trilha, ela não planta uma semente na trilha, ela planta um pouco mais para lá, certo, João? Na roça não é assim? Tem a trilha, ninguém planta uma semente, por quê? Porque sabe que aquele solo, exato, aquele solo não é um solo bom. Aquela semente vai ter dificuldade. Por quê? Porque a água não penetra. Ou seja, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que a palavra de Deus é pregada para ela, mas ela não ouve, ela não atende. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. É muito superficial, é muito raso. É uma pessoa que... Quer ver o versículo 19? Vai explicar melhor. Olha o que acontece com essas pessoas. E aí? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Pessoas assim, elas são roubadas. São pessoas que a palavra não bate, não penetra, porque já é uma pessoa muito machucada. Normalmente é uma pessoa que é escandalizada. Exatamente, Daniel. Igual terra do Nordeste. É uma pessoa que já foi escandalizada, que um dia fez parte da igreja, um dia estava aqui no altar, entendeu? Eu atendi uma menina que ela falou assim, ela tem nojo de pastores. Eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque o meu pastor era pai, meu pai era pastor, e quando ele chegava em casa ele cuspia no rosto da minha mãe. Como é que é o coração dela? É um solo batido. Ela falava assim, ele prega de amor em casa, mas chega em casa ele cospe no rosto da minha mãe. Ele bate em nós. Ele bebe, ele fuma, ele mente, ele engana. Ele trai minha mãe, ele puxa o cabelo da minha mãe. Ele dá porrada na cara da minha mãe. Entendeu? Que tipo de solo que é o coração dessa menina? É um solo batido. Você vai falar do amor de Deus para ela, você vai falar de recompensa para ela, ela não vai aceitar. A palavra de Deus não vai penetrar. Por isso que aí a semente foi plantada, como a terra é dura, a semente está muito superficial. O que o inimigo vem? A ave vem, ó, as aves dos céus, ó, que é o diabo, rouba, como diz a Bíblia aqui, ó, rouba o que foi plantado.
Por quê? Porque tem pessoas que só estão interessadas em cumprir uma agenda religiosa. O coração dela é duro. E tem pessoas assim que estão na igreja. Elas não estão dispostas em ouvir. Ela não está propensa, aberta para ouvir. Esse tipo de pessoa não se importa em chegar atrasado no culto. Esse tipo de pessoa não se importa se ela vai dormir no culto. Se tem um culto na igreja, ela não se importa em levantar 2, 3 vezes no meio do culto. Mas se ela estiver dentro de um ônibus, ela não vai falar: motorista, para o ônibus que eu quero fazer xixi. Ela não vai falar isso. Mas na igreja ela não está nem aí se ela vai atrapalhar o pastor, se ela vai atrapalhar as pessoas. Eu não estou falando sobre um caso de pessoa que tem necessidades fisiológicas, necessidades de se levantar, questões médicas, mas é aquele tipo de pessoa que não está nem aí, ó. Ela não vê a hora do culto acabar para ela vazar. Por quê? Porque na cabeça dela, ela só está ali para quê? Para cumprir uma agenda religiosa. O coração dela é aquele solo batido. A semente fica muito superficial, vem uma ave do céu, que é o demônio, e tira aquela palavra que foi plantada no coração dela. Quem entendeu até aqui, diga amém. Ou seja, esse tipo de pessoa não consegue colocar atenção na palavra. Se acabar o culto, você vai lá para fora e pergunta para ela: o que o pastor pregou hoje? Ela, que? Deixa eu ver. Ela vai lembrar de uma coisa ou outra que ela ouviu. Isso é sinal do quê? É sinal de que a palavra não entrou. Porque se entrou lá, ela tem na boca, o coração está o quê? A boca fala que o coração está cheio. Mas a palavra de Deus foi uma bênção hoje. Deus falou assim, assim, assado. Aleluia. O pastor foi usado para falar isso. Nossa, como Deus falou no meu coração. E você começa a falar com ela, ela tá vomitando tudo que ela falou, que ela ouviu, que o pastor falou. Está entendendo? Então tem gente que está na igreja só para cumprir um compromisso religioso. É um coração superficial. É aquilo que a Bíblia diz: junto ao caminho. O certo é que essa pessoa tinha que ouvir a palavra, por exemplo, hoje, e ficar remoendo a semana inteira a palavra que ela ouviu. Mas se você perguntar um dia depois o que ela ouviu, ela não sabe responder. Quem entendeu o que significa solo do caminho? Só que detalhe, esse solo é duro, até quando ele quiser, porque não existe solo que você não possa mudá-lo. Então, se eu sou esse tipo de pessoa, eu posso ser esse tipo de pessoa até quando eu quiser, porque quando eu quiser mudar, eu posso mudar o meu coração, mas Deus não pode fazer isso por mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu quero fazer, eu decido fazer, porque eu não quero ser esse tipo de solo. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Você que está aí na internet, entendeu? Diga glória a Deus. Olha o versículo 5 e 6, lê para mim, Guilherme. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, esse tipo de solo aqui é o solo que a fé tem prazo de validade. É um tipo da pessoa que acredita até um determinado ponto, dali para frente ela não acredita mais. Tanto é que o versículo 20 e 21 vai explicar. Leia. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Pode perceber que se trata de um crente light. É um tipo de pessoa que não está interessado em sacrificar em prol da palavra de Deus. Ele não está. Ou seja, por que eu falo prazo de validade? Porque ele vai gostando, vai indo, até que... Por quê? Porque para andar com Deus, querido, chega um momento que Deus, o caminho de Deus, ou você vai fazer o que Ele quer, ou você vai viver o que você quer, certo? Não dá, às vezes dá para você ir conciliando a sua vontade com a de Deus, mas chega um determinado momento que ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. Só que aí o que acontece? Quando o calo dói, quando o calo aperta, a pessoa não está interessada. Esse tipo de solo aqui é aquele tipo de pessoa que não está disposto a sacrificar algo em prol do reino dos céus,
do reino de Deus. Não está disposto a abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É um solo duro, é um solo rochoso, a raiz é pouca, ou seja, tem prazo de validade, a duração. Por exemplo, esse tipo de pessoa aqui até recebe com alegria a palavra. Até recebe, glória a Deus, que palavra, aleluia, pá. Mas chega na hora que precisa abrir mão de algumas coisas, namoro, dinheiro. Sabe qual a última parte do ser humano para se converter? Essa aqui, ó. Até gosta na igreja, mas quando o pastor vai falar de dinheiro, que tem que dar dinheiro, oferta na igreja, dízimo, aí a pessoa já começa a mexer, não concordo, vou embora, eu não vou ficar dando dinheiro para pastor. Eu te falo para você, eu nunca dei dinheiro para pastor. Eu nunca dou. O meu dízimo, minha oferta, primeiro, não estou preocupado com o que o pastor vai fazer com esse dinheiro. Segundo, eu não dou para ele. Terceiro, nem para a instituição. O que aquele dízimo e oferta que eu entrego naquela igreja representa? Minha gratidão a Deus. O que o pastor vai fazer com isso é problema dele, não é meu. Aquilo não, eu não dou dízimo para ir para o inferno, para não ir para o inferno. Eu não dou dízimo para comprar pedaço do céu. Eu não dou oferta para prosperar. E eu não dou dízimo para prosperar. Não se dá dízimo para prosperar. Não se dá dízimo com medo do devorador. Não se dá dízimo com medo de ir para o inferno. Se dá dízimo e oferta por um só motivo: gratidão. Então tem pessoas que não estão dispostas a abrir mão dessa área, quando tem que abrir mão de dinheiro em prol da obra, abrir mão da sua vontade em prol da obra. Então tem esse tipo de pessoa, como diz a Bíblia, não tem raiz. Por exemplo, em Apocalipse, você vai ver que João, depois você pode ler lá, você vai ver que Jesus falou para João: come o livro, porque o começo dele na sua boca vai ser um gosto de mel, mas quando ele chegar no seu estômago vai ter um gosto amargo. Sabe o que Jesus está dizendo? Não tem nada melhor do que ter uma revelação da palavra de Deus, João. O gosto da revelação é um gosto de mel, mas quando você precisa pôr em prática ela se torna um gosto amargo. Então tem muita gente que gosta da palavra de Deus, né? Gosta de uma boa mensagem, gosta de uma boa oração, gosta de um bom louvor, de um ambiente, né, maravilhoso. Todo mundo gosta disso, mas na hora que coloca a palavra em prática, que tem que pôr ela em prática, que tem que exercitar a fé naquela palavra. Por quê? Porque ou você vive pela fé ou você fica doido. Nesse mundo que a gente está vivendo, ou você vai viver pela fé ou vai ficar com medo escondido dentro de casa. Que tem gente que está bitolado, que não, eu até tenho receio de cumprimentar as pessoas, porque eu cumprimentei a pessoa hoje, ela ficou assim depois. Falei, cara, eu não tenho AIDS não, eu não tenho lepra não, mas são pessoas que estão bitoladas, cara, que já ficou bitolado, então estou cumprimentando igual soldado, porque dá dó de algumas pessoas, porque elas não vivem pela fé, simples assim. Então é necessário às vezes renunciar para cumprir a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Às vezes é um namoro. O que a Bíblia diz? Se o teu braço direito escandaliza, corta. Cortar às vezes uma internet do seu celular, cortar um namoro, cortar uma amizade, cortar um lucro que você está tendo, algo que você está ganhando, um dinheiro que você está ganhando, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Então às vezes quando tem que renunciar, a pessoa não quer. Por quê? Porque ela não tem raiz. Por quê? Porque o solo é rochoso. Qualquer motivo vai tirar essa pessoa da igreja. Qualquer motivo tira ela da obra. Eu não consigo entender como uma pessoa que está enraizada com Deus, ela vai ouvir quem não ouve. E uma pessoa que está enraizada com Deus, ela não ouve quem não ouve a Deus. Agora uma pessoa que é muito superficial, ela vai ouvir quem não ouve a Deus. E ela vai achar fantástico. Por exemplo, uma garota como você, quantos anos tem, Bibi? 18. Entra na faculdade amando o pastor, sai de lá idolatrando um professor ateu. Por quê? Porque não tem raiz. Quantos jovens que se desviam quando entram na faculdade? Quando entram na escola? Por causa de um rabo de saia, por causa de um namoro. Porque não tem raiz. Simplesmente isso, é um coração de solo rochoso, ou seja, não tem profundidade. Todas as pessoas que querem viver na presença de Deus, a Bíblia diz, vai sofrer perseguição. Então leia o versículo 20 e 21 de novo aí, Guilherme. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Tá vendo?
por causa da palavra, vai chegar angústia, vai chegar perseguição, tá vendo? Olha que a Bíblia diz: todos que querem viver piamente na presença de Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 3,12. Dá para ler aí, Guilherme? 2 Timóteo 3,12. Lê para nós aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tá vendo? O que significa piamente? Piamente, ó, vem de piedade. Piedade significa isso, ó, apego às coisas de Deus. Impiedade é, ó, desprezo às coisas de Deus, tá? Todos que querem viver apegados a Deus vão sofrer perseguição. Então, por causa da palavra que aquela pessoa ouviu, vem a perseguição, vem a luta, mas ela não está disposta a passar por aquilo. O que ela faz? Aí, olha o versículo 6, lê de novo aí, Guilherme. Volta lá para Mateus 13, 6. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Está vendo? Ou seja, esse é um grande número de pessoas que ouve a palavra, que tem alegria quando ouve a palavra, mas na hora que tem que mostrar que é realmente salvo, vai ficar devendo. Esse número de pessoas, escuta o que eu vou dizer, esse é o solo que vai ficar aqui depois do arrebatamento. Como é que é o seu coração? Qual é a reação que você tem quando você ouve a palavra? Porque pessoas assim, porque tem gente que fala assim: nossa, a palavra foi maravilhosa, né? Aleluia! Ai, o pastor deu uma palavra hoje, ai que palavra maravilhosa. Mas na hora que o bicho pega mesmo, aquela palavra que ela ouviu foi jogada para trás. O próprio Salmo 50, Deus fala: o que você tem de ficar recitando meus estatutos? Porque quando vês o ladrão, você tem parte com ele, você lança a minha palavra para trás de ti. Ou seja, na hora da perseguição, você tem que mostrar que você é salvo mesmo que você não está disposto em abrir mão por mim. Isso aqui é muito, então é muito sério, porque tem muita gente desse tipo. São pessoas que assim, aí o pastor está falando de um assunto, ela fala: não, eu já ouvi essa palavra aí. Não, pastor, já conheço isso aí, traz algo novo para nós. Para que algo novo para você? Porque você recebe aquele algo novo com alegria, mas quando vem a perseguição por causa daquele algo novo que você ouviu, você não põe em prática. Então sempre são pessoas que sempre querem boa palavra, novas revelações, boa mensagem, novo conhecimento, mas no final das contas não faz o mínimo esforço para pôr aquela palavra em prática, para espalhar aquela palavra com as pessoas, para compartilhar aquele conhecimento com outros. Quem entendeu o que eu falei? Diga amém. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 7. Vamos continuar. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Espinhos não significa coisas ruins. Espinhos são coisas boas, coisas lícitas, legais, coisas boas da vida e que dá prazer. Mas quem vive por um não consegue viver pelo outro. Espinhos é exatamente isso. Não dá para ganhar um mundo e o evangelho ao mesmo tempo. Por exemplo, lê o versículo 22, Guilherme. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o que esse versículo 22 está querendo passar para nós? Que o evangelho do reino, não o evangelho da graça, o evangelho do reino requer renúncia. O pastor Jaime de Amorim Campos, ele chega às 6 horas da manhã na igreja, ele sai 11 horas da noite. Ele renunciou à vida dele para pregar o evangelho do reino. Ele está renunciando. O evangelho do reino requer renúncia, abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade do Senhor. E esse tipo de pessoa não está disposto a abrir mão de coisas. Por isso que a Bíblia diz: espinhos são coisas legais. A pessoa não está afim de abrir mão de conforto. Eu não, abrir minha porta da minha casa para pregar o evangelho, não. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, nós estamos na quarentena, certo? Quando não tinha quarentena, sabe qual é o maior culto da igreja? Domingo de manhã. Hoje na quarentena,
O maior número de pessoas que me assiste é o domingo às 18 horas. Domingo às 18 horas, bomba! Centenas de pessoas assistem a live. Mas domingo de manhã, 8 horas da manhã, as pessoas estão fazendo o quê? 8 horas da manhã? Dormindo. Quem é que vai abrir computador para ficar ouvindo Bíblia? Entendeu? Não está disposto. Não, eu assisto depois. O pastor já vai gravar mesmo? Então depois eu assisto, não tem problema não. À noite ele vai pregar também. Mas se Deus queria que você estivesse lá de manhã, é que são pessoas que não estão dispostas sequer a abrir mão do sono. Coitada, trabalhou a semana toda, né? Meu Deus, é o único dia que ela tem para dormir até mais tarde. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Quer ver uma coisa? Coloca aí Hebreus capítulo 11, versículo 24. Lê para mim aí. Espinhos não são uma coisa ruim, são coisas boas, são coisas lícitas, né? Vai lá, Guilherme. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que ele fez? Renunciou. Ele renunciou. Por quê? Porque se você continuar lendo aí, Guilherme, você vai ver que ele falou assim, ó, tinha em vista a recompensa de Cristo. Ele tinha algo em visão, ele sabia que ele ia ser recompensado. Ou seja, ele não deixou os espinhos, porque qual o pecado? Ele foi criado como filho da filha de Faraó, ele vai ser o próximo Faraó. Qual é o errado nisso? Ele podia ser Faraó e servir a Deus. Ele poderia ser Faraó só que aí é o que acontece. Se ele fosse Faraó e servisse a Deus, não daria certo. O plano que Deus tinha para a vida dele não daria certo. É mais ou menos eu sou chefe de vendas. Fui chamado para ser pastor. E se eu continuar sendo chefe de vendas? Eu queria ser professor de educação física. Eu queria fazer faculdade de educação física. Queria dar aula de educação física. Sempre tive esse desejo. Mas será que Deus me chamou para ser professor de educação física? Deus me chamou para ser pregador do evangelho. E se eu tivesse, claro que hoje eu estou acima do peso, mas se eu tivesse sendo professor de educação física, provavelmente eu não estaria acima do peso. Ou seja, a Bíblia diz que o exercício corporal pouco aproveita. E eu estou fazendo algo, não está dizendo que não tem proveito, está dizendo que é pouco. Agora, se eu me exercitar no espírito, tem muito mais proveito do que isso. Então não daria para eu ser professor de educação física e ser pregador ao mesmo tempo, porque isso se tornaria o quê? Se tornaria o quê para mim? Espinhos. São os cuidados dessa vida, como o versículo 22. Agora olha o versículo 8 de Mateus 13. Vamos terminar, que eu quero chegar na parábola do joio e do trigo. Vamos lá. Mateus 13, versos 8. Cido está acordado. Será que o Cido está acordado assistindo essa live? Vai lá. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Olha que interessante, ó. Boa terra. Quem é a boa terra? Aquele que produz fruto. É aquilo que ouviu e não ficou só para você. A boa terra é aquela pessoa que ouve, mas também abençoa com aquela semente outras pessoas. Olha o versículo 23, põe aí o versículo 23, Guilherme. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Cada um produzindo segundo a sua capacidade. Então quem produziu 30 não produziu menos do que aquele que produziu 100. Não é questão de capacidade, é questão de disponibilidade. Porque tem gente que nunca está disposto. Aí eu quero terminar essa primeira parte fazendo uma pergunta para você. Quais são os frutos que você produz logo depois que você ouve a Bíblia? Porque o problema não é até você ouvir a Bíblia, mas qual é o fruto que você produz depois que você ouve ela? É isso que Deus vai pôr em pauta, é isso que vai ser cobrado de você. Qual é o fruto que você produz depois que você ouve a palavra de Deus? Porque tem muita gente que tem muitas informações, é muita luz aqui, ó. Eu não sei como é que é o nome daquela doença que atrofia o corpo e a cabeça da pessoa incha, sabe? Tem cristãos que no mundo espiritual parece que tem essa doença. A cabeça, ó, muita luz aqui, ó, a cabeça fica desse tamanho, mas pouca informação aqui, ó.
Ou seja, ela conhece muita coisa, muita informação, mas ela não compartilha com ninguém a boa semente. Ela não a boa terra é aquela que foi ganha, mas que ganha também. Você já fez uma pergunta? Quanto tempo que você está na igreja? Quanto tempo que você faz parte da igreja? E qual foi a última vez que você entrou pela porta da igreja com uma pessoa dizendo: pastor, tudo bem? Esse aqui é meu amigo, estuda comigo, minha amiga, estuda comigo, trabalha comigo, trouxe ele aqui na igreja para assistir um culto conosco, eu quero que o senhor ore por ele. Qual foi a vez que você falou isso para o seu pastor? Pastor, olha, já estou tanto tempo na igreja, mas nunca fiz isso. Então, amigo, reveja os seus frutos. Porque essas pessoas aqui, dessa semente aqui, ó, eu estou falando do finais do tempo, essas pessoas aqui, elas vão provavelmente, se não mudar as atitudes, vão ficar no arrebatamento. Tem que abrir os olhos. Como está o seu coração? Que tipo de solo que você é? Que tipo de solo que você é? Porque o Senhor ele fala assim: até aquilo que tem lhe será tirado. Puxa, o cara já não tem nada, vai tirar o que dele? Ou seja, não estou dizendo que vai perder a salvação. Não tem nada de, não tem questão de perder a salvação, mas perder a recompensa. Então você deve lembrar uma coisa: ninguém é um solo para sempre. Ao mesmo tempo, você pode mudar. Então eu falei desses solos aqui. Se você for uma pessoa que tem mais vontade de aprender, volta na live depois, assiste de novo, volta, assiste e responda para você que tipo de solo que eu tenho sido. Que tipo de solo que eu tenho sido? Quem entendeu até aqui? Fala amém. Amém. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Que tipo desculpa, a pergunta que eu quero fazer é: você está mais para joio ou trigo? Joio ou trigo? Vamos ler o Mateus 13, versículo 24 até o 30, que são 6 versículos só. Vai lá. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha que coisa interessante. Vamos fazer uma recapitalização rapidinho aqui. Vamos recapitular. Semeador. Quem é o semeador? É todo aquele que prega o evangelho do reino. Quem é a semente? É a palavra. Quem foi o primeiro semeador? Jesus. E essa parábola aqui, o campo já está semeado. Alguém já tinha passado por esse campo e já semeou. Então já é um campo semeado. Ou seja, essa parábola aqui ele fala para quem é salvo. É uma parábola do reino dos céus, reino de Deus, tá? Então é o evangelho do reino, não é o evangelho da graça. Por quê? Porque você não pode pregar o evangelho do reino para quem não ouviu o evangelho da graça. Entendeu, mano? Você entende o que eu falo? O evangelho da graça você prega para uma pessoa que é perdida. O evangelho do reino você prega para quem já é salvo. Porque o evangelho do reino não fala de salvação, fala de recompensa. Tá claro isso, gente? Toda vez que você vê o evangelho do reino, está falando para alguém que já é salvo. E aqui então o campo já está semeado, a primeira semente já foi plantada, ou seja, o campo já foi preparado. O evangelho do reino fala de recompensa, evangelho da graça fala de salvação. Quem entendeu isso, diga amém. Vocês estão claros? Diga amém aí, você que está me assistindo também. Então, eu já vi muitos pastores dizer que os crentes são o trigo e que o joio é os ímpios.
Mas isso está completamente errado. Por que ímpio? Porque o evangelho, que evangelho está sendo pregado aqui? O evangelho do reino. O evangelho do reino prega para quem? Para quem é salvo. Então não se trata de um ímpio, cara. Consegue entender o que eu estou falando? Então, se eu estou pregando para quem já é salvo, o joio não pode ser o ímpio, como muitos pastores falam. Está entendendo, Guilherme? Vou explicar. Presta atenção. Evangelho da graça, você prega para quem? Para quem não é salvo, certo? Evangelho do reino, fala de recompensa, certo? Então você não conhece Jesus, eu tenho que pregar para você sobre salvação. Tenho que falar para você que alguém morreu na cruz por você, certo? Pronto, aceitou, batizado, faz parte da igreja? Ok, agora eu prego para você o que? O evangelho do reino, de recompensa, certo? Então se um pastor está falando que o trigo é o crente, o joio é o ímpio, não pode ser, porque se é evangelho do reino, ele só está falando para quem já é salvo. Então o joio aqui não é, nunca foi e nunca será o ímpio. Oi, meu Deus do céu, quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Então todas as vezes que você vê Jesus falar sobre reino do céu, o evangelho do reino, ele está falando para crente. O evangelho do reino é semelhante tal, entendeu não? O reino dos céus é semelhante tal. Está falando para crente, tá? Por quê, pastor? Porque o ímpio ainda não foi salvo. Você não pode pregar o evangelho do reino para quem não é salvo. Tem que pregar o evangelho da graça. Entendeu? Entendeu, João? Nós somos salvos pelas obras? Não, mas para as obras, tá? Então coloca aí, você que está me assistindo. Trigo, quem é o trigo? Todo crente que frutifica. Quem é o trigo? Todo crente que frutifica. Quem é o joio então? Todo crente que não frutifica, certo, Ribamar? É aquele crente que vive para ele. Ele não vive para Deus, ele não quer saber, ele não vive para Cristo. Ele é salvo, mas ele não vive para Cristo. Você conhece alguém que é salvo que não vive para Jesus, Guilherme? Você conhece, João? Então tem muita gente na igreja que é salvo, mas não vive para Jesus. Eles nem sabem o que eles estão fazendo na igreja. Tem gente que se batiza por embalo. Como tem gente que casa por embalo. Eu estou casando por quê? Porque todas as amigas casaram. Eu não posso ficar para titia, eu tenho que casar também. Ah, que desgraçado. Vai casar, vai ser infeliz. Quem está entendendo, diga amém. Tanto faz estar na igreja ou não, porque tem gente que está na igreja, Gabriel. Ou você acha que não? Tem gente que está na igreja que masturba ou não? Tem jovem que se masturba ou não? Tem jovem que se masturba. Tem gente que está na igreja que pratica a fornicação ou não? Tem pessoas que estão na igreja que mentem ou não? Mas elas não sabem que isso não faz bem? Então, quem é o joio? O crente que não frutifica. O crente que vive para ele. Quando a vontade dele quer, ele vai lá e faz a vontade dele. Entendeu? Esse tipo de crente, ele é inconfiável. Nem Deus confia nele. Aliás, nem o próprio diabo confia nele. Entendeu? E aí no versículo 24, lê aí, Guilherme. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Para aí. Boa semente aonde? No seu campo. No seu campo, ou seja, seu campo, a terra pertence ao Senhor. E ali ele plantou uma semente. Que semente que é essa? Somos nós. Toda vez, que semente que ele plantou? O trigo, certo? Toda vez que você vê Jesus falar com o judeu, ele vai chamar Israel, sabe do que? De vinha. O que é vinha? Alguém sabe dizer? É o que, João? Plantação de uva. A plantação de uva é algo pequeno, grande, aberto ou fechado? Pequeno e fechado. Pequeno e fechado. O trigo sempre é aberto, certo? Sempre é aberto. Toda vez que a Bíblia vai falar que o Senhor está falando com Israel, está chamando ele de vinha.
plantação de uva, pequeno. Israel é menor do que Sergipe, sabia disso? É menor do que Sergipe. Toda vez que Jesus vai falar com a igreja dele, vai comparar a igreja com trigo, Guilherme, entendeu ou não? Quando ele vai falar com Israel, ele vai comparar Israel com uma vinha. Quem entendeu, diga amém. E aqui ele está falando o quê? Que o campo é dele, né? O campo é dele, é algo aberto. Vinha normalmente é algo fechado, algo às vezes coberto, né? É um ambiente muitas vezes artificial, dependendo do lugar, tá? Mas trigo você só consegue plantar ele se for num lugar grande e aberto. Entendeu ou não? Entendeu? Por isso que eles malhavam trigo na eira e não era no lagar. E Gideão estava malhando no lagar, porque tem que ser um lugar aberto. Vinha tem que ser tratada, né? O vinho tem que ser pisar num lugar fechado. O trigo é num lugar aberto. Até aqui está claro, sim ou não? Então quando ele fala campo de trigo, ele está falando terra, está falando com a igreja, tá bom? Está claro até aqui? Diga amém. Amém. Ok. Então quando a Bíblia fala de igreja, está falando de trigo. Por isso que Jesus falou, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Você sabe que uma semente para germinar, ela precisa o quê? Morrer primeiro, certo? Então Jesus está falando exatamente para a igreja. Ele mesmo se compara como trigo, tá? E aí o versículo 24 está dizendo, a boa semente, o evangelho, ou seja, o trigo, quem semeou? Jesus. Olha o versículo 25, lê aí, Guilherme. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Olha só, os líderes da igreja são aqueles que deveriam cuidar dessa plantação, cuidar da igreja. Deus deu a igreja na mão de 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 é o que deveriam cuidar da igreja, mas a Bíblia está dizendo que a liderança dormiu, e aí o inimigo veio e semeou o joio. Quem semeou o joio? O inimigo. O que é joio? Joio é uma semente, segundo o dicionário, tá? Joio é uma semente venenosa que parece muito com trigo, que se comida causa náuseas, sonolência e pode chegar a matar em alguns casos. Vou repetir, o que é joio? Joio é uma semente venenosa, ou seja, é uma raiz, tem uma raiz venenosa que parece com trigo, causa náuseas, sonolências e em alguns casos chega a morrer. Ou seja, é difícil então você comparar, dizer o que é trigo e o que é joio. Elas são muito parecidas, até que... Exato, até que o fruto apareça. Por quê? Porque se você vê o trigo e o joio, você não consegue saber o que é joio e o que é trigo. Entendeu não? Até que cresçam ambos. Entendeu? E aí vai dar um fruto. O fruto vai mostrar a diferença de um para o outro. Por quê? Porque o fruto do trigo é dourado e o fruto do joio é preto. Então só se descobre quem é quem na hora do fruto. Por isso que a Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore. Quem está aí, diga amém. Amém. Então é muito difícil. Ou seja, se trata de pessoas que estão na igreja, elas têm uma Bíblia, elas se vestem iguais, elas têm a linguagem iguais, as coisas são muito parecidas, elas vão ao culto, elas cantam, elas fazem a mesma obra, servem ao mesmo Deus, cantam as mesmas canções, tomam as mesmas ceias, frequentam as mesmas igrejas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Só que você não sabe se é fruto, se é joio, se é trigo ou joio, até que aparece o fruto. Qual é o fruto que você está dando, Gabriel? Porque pelo seu fruto a pessoa vai saber se você é joio ou é trigo. Tá aí, João? Qual é o fruto que você que está me assistindo está dando? Porque todo mundo que olha para mim, para você, até que se pensa ao contrário, nós somos salvos. Sim ou não? A igreja não é um lugar que teoricamente todo mundo é salvo? Então, mas e o fruto? Porque, presta atenção, gente, a sua vida causa impacto, ou para o bem
ou para o mal. Você não é um campo neutro, tá? Você vai causar impacto. A sua vida vai causar ou bem ou mal, mas vai causar um dos dois. Os ímpios, sabia que os ímpios lá fora, os perdidos, eles não leem a Bíblia? Sabia? Sabia que uma pessoa que está perdida, ela não lê a Bíblia? Se ela não lê a Bíblia, aonde ela vai ver Deus? Na nossa vida. Olha para mim, você que está assistindo aí, ó. Acorda. Vocês que estão aqui na igreja. Sabe quem nós somos? Nós somos a Bíblia dos ímpios. Porque os ímpios, eles não vão ler isso aqui, ó. E como é que eles vão conhecer a Deus? Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então o ímpio lá fora, a pessoa que está lá fora, ele não tem Bíblia, ele não vai ler, ele pode até ter, mas ele não lê a Bíblia. Ele vai ler a Bíblia como? Ele vai ler a Bíblia em você e em mim. Eu e você, nós somos a Bíblia. Agora a pergunta que se faz é: o que é que estão lendo quando olham para nós? Você conhece crente ímpio? Ou é crente mentiroso? Quem conhece aí? Crente falando palavrão? Crente usando as redes sociais para falar mal de líder, de pastor? Vai se converter, rapaz. Lava sua boca para falar de um pastor. Não ganha ninguém para Jesus, fica falando mal da liderança da igreja. Vai se converter. A Bíblia dos ímpios é você e é eu, entendeu ou não? O que eles estão lendo em nós, irmãos? Só vão conhecer Jesus através de nós. Olha só, João, põe Apocalipse aí, abre aí. Vamos ler a Bíblia. Tá com pressa para sair da live? Pode sair, filho. Eu não estou com pressa para parar de pregar, não. Aliás, a página é minha, não é? Já e da Sônia é minha página, não é? Então eu prego quanto eu quiser. Ana, tá com pressa para ir embora? Uma porta lá, vai embora. Ana, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Põe aí. O Cláudio Sodé, tá dormindo? Apocalipse 1, 10, lê até o versículo 13. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João foi arrebatado, ele vai ter uma visão. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. É o 13. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Peraí, Guilherme, peraí. Então o João está ouvindo Jesus falar com ele. Quando o João vira para trás, ele vê quem? O que ele viu? Os 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas do Apocalipse. Certo ou não? Então quem está falando com o João, Gabriel? Jesus. Quando ele vira para trás, cadê Jesus? Ele vê Jesus? Ele só vê o quê? As 7 igrejas. Continua. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha aí, no meio dos 7 castiçais. Ou seja, João está ouvindo Jesus falar com ele. Quando ele vai olhar para trás, ele não vê Jesus. Ele vê quem? A igreja. Por quê? Por quê, Gabriel? Porque Deus só pode ser visto através da sua igreja. Olha aí, Guilherme, você não vai ver ele vendo Jesus aí não. Jesus só pode ser visto através da igreja. Por isso que a Bíblia está dizendo sobre o joio e o trigo. O fruto, gente, dependendo do fruto, as pessoas ou vai ver o diabo ou vai ver Deus na nossa vida, cara. Então o ímpio não é, o trigo não é um ímpio, o joio não é um ímpio. Pelo amor de Deus, o joio é aquele crente que vive para ele, é aquele crente que não vive para a vontade de Deus, ele vive para ele. Ele nem sabe por que ele está na igreja, ele nem sabe por que ele está na live. Por que você está na live? Ah, sei lá, não tenho nada que fazer. Por que você está na live? Ah, o pastor mandou ficar na live, vou assistir a lives. Ele nem sabe que está na live, cara. Entendeu ou não? Então Jesus só pode ser visto através da igreja. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher que ela era crente. Sabe aquelas mulheres de cabelão assim, sabe? Amarrada assim, as irmãs do coque, sabe? Aquelas irmãs que chegam na igreja e falam...
O pastor começa a pregar e fica assim, ó. Entendeu? Aí ela chegou na casa dela, o marido dela ficou 6 meses sem namorar, porque o pastor falou com ele, os filhos tudo desviado nas drogas, as filhas tudo grávida, e ela chegava na igreja com a Bíblia, né? Na igreja a paz Senhor, fazia a obra de Deus, ela era diaconisa. Mas chegava em casa, era aqueles gritos: ai demônio, ai capeta, ai Exu, atribulado, filho do Belzebu, Satanás, não sei o que. E aí ela escreveu assim, né? Ela escreveu na casa dela assim, no muro de fora assim, né? Essa casa pertence ao Senhor. Só que ela deixou a lata de tinta do lado de fora. Aí tinha um vizinho que sabia que ali era escândalo, briga, palavrão, gritaria, divisão, não sei o que. O vizinho correu, quando ela entrou, colocou assim. Ela tinha escrevido assim: essa casa pertence ao Senhor. Mas aí o vizinho pegou a tinta e escreveu assim, vírgula, mas está emprestado para o diabo. Por quê, cara? Entendeu? Olha o que a Bíblia diz: na casa do justo ouve-se gritos de júbilo. Entendeu? Às vezes a minha esposa está dando uma bronca no menino lá em casa, lá eu falo para ela assim: psst. Ela fala, por quê? Porque tem vizinho, ué. Os gritos começam quando a inteligência termina. Alguém pode escrever aí, pelo amor de Deus? Os gritos começam quando a inteligência termina? Aliás, só deveria gritar na sua casa, sabe quando? Quando a casa estiver pegando fogo. Se não estiver pegando fogo, não dá para gritar lá, tá? Volta para a parábola lá, vamos terminar, que a irmã está dormindo ali na live ali, ó. Acorda, irmã, acorda, ela vai deixar o celular cair. Valeu, nosso Senhor. O Cláudio Sodé faz 3 horas que está dormindo. O Cláudio Sodé não vale nada, está dormindo lá, olha lá. Pode ter certeza que quem está escrevendo ali deve ser a mulher dele, a filha dele, ele está dormindo. Leia aí, Mateus 13, 28. Mateus 13. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Quem fez isso foi um inimigo, ou seja, o diabo, ele está tentando destruir a igreja por onde? Por fora ou por dentro? Por dentro. Ele foi lá dentro e colocou o trigo. Por que ele colocou o joio? Por que ele quer dividir a igreja por dentro? Porque ele sabe que toda casa dividida não subsistirá, não vai ficar de pé. Se uma igreja ficar dividida, ela não vai avançar. Por isso que ele fez? Ele plantou o joio, que é igual ao trigo. Ele plantou o joio, por isso que ele investe o joio para causar divisão no meio do povo de Deus, irmão. Causa divisão. Olha o versículo 29, lê para mim aí, Guilherme. Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Olha só, o que acontece com a raiz? Olha a raiz do trigo, do joio que faz, ó. A raiz do joio, ela faz isso, ó. Ela se amarra todinha na raiz do trigo, ó. Entendeu? Puxa a raiz do trigo, puxa a raiz do joio, que você arranca também o quê? O trigo. Então ele falou assim: Senhor, quer que a gente arranque o trigo, o joio? Não dá. Se você arrancar o joio, o que sai com ele? O trigo. Entendeu ou não? Quem entendeu? Então as raízes do joio, elas brigam com as raízes do trigo para extrair os nutrientes que tem na terra. Elas vão brigando, descendo, até quem consegue extrair mais nutriente, ou seja, a raiz do joio obriga a raiz do trigo a crescer. Então o joio, num bom sentido, vai fazer bem para o trigo. Então não pode, Deus não quer que arranque, não quer que arranque o joio, deixa ali. Por quê? Porque sem imaginar, aquele joio está fazendo bem para o trigo, vai fazer aquele trigo ser mais forte. O que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Você está entendendo? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Por exemplo, alguém já ouviu falar sobre a Inquisição de Roma? Já ouviu falar ou não? Depois você procura no Google, coloca aí Inquisição de Roma. O que aconteceu na Inquisição de Roma? Roma, o Estado e a igreja era uma coisa só. A Roma, o que ela queria fazer? Ela queria, o Império Romano queria
por isso que chama católica romana, né? A igreja católica romana. O império de Roma queria o quê? Arrancar o joio da igreja católica, porque a nossa origem é da católica, certo? Nós somos o que? Conhecido como os protestantes. A gente veio de Martinho Lutero, que foi o primeiro que se rebelou contra aquela bagunça, né, que estava lá. Então, o que acontece? Eles, o que a Roma fazia na Inquisição? Para arrancar o joio, eles enviavam o inquiridor. Quem era o joio? Eram os hereges. E aí o que o inquiridor fazia? O inquiridor não sabia quem é quem. O inquiridor entrava no meio da igreja e falava para você assim, ó: fala para mim quem é o herege, que nós vamos queimar ele, e você confessa o seu pecado, e o seu pecado será perdoado. Então eu devo aqui milhões de dinheiro para o Guilherme. Veio o inquiridor. O inquiridor pergunta para mim assim: quem é o herege? É o Guilherme. O Guilherme é o herege. E aí eu levanto falsas provas. O que acontece com o herege? O inquiridor que veio lá de Roma mata o herege, mata o Guilherme, tentando arrancar o joio. Tá entendendo ou não? Só que aí eu tenho a minha dívida paga. Porque eu não vou pagar, eu tenho minha dívida perdoada. Eu vou lá e confesso algum pecado. Ah, eu falei palavrão ontem. Aí o inquiridor vai me perdoar, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu sou perdoado pelo inquiridor. E o herege, que é o cara que eu devo, foi para a fogueira. Você consegue entender quantos milhares de pessoas, cristãos puros, que foram queimados por Roma? Consegue entender? Por isso que não tem como arrancar o joio do trigo. Quem entendeu isso, diga amém. Então a igreja católica nessa inquisição aí matou muitos crentes tentando arrancar o joio e nunca conseguiu fazer isso. Milhares de crentes foram para a fogueira, você pode ler isso aí, enquanto milhares de hipócritas foram perdoados dos seus pecados. A verdade, a sua dívida foi perdoada. Então, olhando para o trigo, não dá para ver até que apareça o fruto. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora, qual é o fruto do joio? O fruto do joio é muito claro. Causa divisão, causa inveja, brigas, separação, é soberbo, é ódio, muita mágoa, coração duro. Qual é o fruto do trigo? O fruto do trigo são pessoas quebrantadas, normalmente humildes e cheias do Espírito Santo. E tem um outro detalhe que é muito importante. Se você está com uma pessoa do seu lado, dá uma olhada para ele, vê se ele tem cara de trigo ou de joio aí. Dá uma olhada aí, deixa eu dar uma olhada aqui para o Guilherme aqui, né? Se tem cara de trigo ou de joio, né, irmão? E um outro detalhe para a gente finalizar essa questão aqui, pessoal, é que o trigo, quando ele é maduro, olha o que acontece com o trigo, ó. Ele é flexível. Você pega o trigo, você desce ele assim, ó, e solta ele sobe. Você desce o trigo, ele sobe. Ele é muito flexível, entendeu ou não? Se você descer o joio, olha o que ele vai fazer, ó. Trá! Quebra igual cana, entendeu? Ele é duro. Você conhece algum cristão que é duro? Você conhece algum cristão? Olha o que a Bíblia diz: aquele que muitas vezes endurece a cerviz será quebrantado sem que haja cura. Então tem pessoas que a vida dele é desse jeito, é insubmisso, não é flexível. Quem entendeu, diga amém. Olha o versículo 26, lê para mim, Guilherme, vamos terminar. Mateus 13, 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Olha só, apareceu o joio. Ou seja, o joio, ele acha que ele é dono do próprio nariz. Ele é insubmisso. É ele que decide. Normalmente, uma frase que eu costumo dizer: uma vida que não é supervisionada será vivida de modo irresponsável. Alguém pode escrever ela? Uma vida que não é que é vivida sem ser supervisionada será vivida de modo irresponsável. O joio não quer que ninguém supervisione a sua vida. Quem manda na minha vida sou eu. O pastor fica lá na igreja e eu mando a minha vida. Ele é turista na igreja,
ele não presta satisfação, ele não quer saber, ele não aceita broncas, ele não aceita cobrança, ele não aceita um pastor ali em cima dele, ali, ó, para abençoar ele, cobrando dele. É rebelde, é insubmisso, ninguém pode falar nada para ele. Agora, o trigo não, o trigo já aceita, o trigo é humilde, o trigo é submisso. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. A diferença só vai aparecer na hora do fruto. Por isso que o Senhor, ele diz: pelos frutos os conhecereis. Então, frutificar para o Senhor não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com disponibilidade. O fruto, quem dá é Deus através do Espírito Santo em nós. Agora nós precisamos estar disponível, precisamos ser instrumento para Deus. Lê o versículo 30 para mim ver aí, Guilherme. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Peraí. Você está lendo o versículo 30, lê de novo para mim, presta atenção no que você vai ouvir, que eu já vou terminar o culto já. Vai lá. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, peraí, vai ter uma separação, né? Deixa crescer, deixa aparecer os frutos, agora separa. Um vai para o meu celeiro. Então, o Senhor Jesus está dizendo que tem um celeiro. Onde é o celeiro dele? Diga Nova Jerusalém. Alguém pode escrever aí, ó, Nova Jerusalém, certo? Agora o joio ele vai queimar. Vai queimar onde? No inferno? É no inferno? Sim ou não? Não. Por que não é por que é no inferno? Porque se trata de quem já é salvo, tá? Então quando fala queimar, significa ser disciplinado durante o milênio. Por que não vai para o inferno? Porque já foi salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa presente. O presente que Deus dá, ele jamais toma. Então nem todo mundo que é salvo vai ser recompensado. Tem gente que vai ser salvo, mas não vai ser recompensado. Então esse joio aqui, ele não vai para o inferno. Ele vai ficar 1000 anos fora da onde? Do celeiro. Quem é o celeiro? A Nova Jerusalém. Enquanto nós estivermos ali 1000 anos, sendo recompensado durante 1000 anos, tem um crente que está sendo durante 1000 anos disciplinado, não recompensado. Ele está sendo disciplinado, porque Deus é tão bom que além de salvar, ele quer recompensar, ele quer abençoar. Entendeu ou não? Então quando alguém fala assim, tá vendo? Vai para o inferno. Não vai para o inferno, porque isso aqui, a parábola do reino, é para quem já é salvo. Então o cara que é salvo não vai para o inferno. Quem é salvo não vai para o inferno, ele vai ser disciplinado. Porque, gente, a salvação não depende de nós. Se a salvação dependesse de nós, nós já estaríamos todo mundo no inferno, porque nós não temos capacidade de ganhar nada de Deus. Entendeu ou não? A salvação não é por obras. Você não perde a salvação, você perde a recompensa, cara. Acho que domingo eu vou falar sobre isso, sobre o trono branco, se Deus permitir. Quem está aí, quem entendeu, diga amém. Amém. Dá para ler um versículo aí, 2 Coríntios 5:10? Vamos finalizar. Cláudio Sodé já está dormindo. O Cláudio Sodé é tão medroso que nem sai de casa. Ele sai e fica lá no carrinho dele. Vem para a igreja, Cláudio Sodé, se você pegou. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que tribunal que é esse aí, Guilherme? De Cristo. Quem estiver diante do tribunal de Cristo não vai receber. Presta atenção, coloca uma coisa no seu coração. Alguém pode escrever, pelo amor de Deus, tribunal de Cristo. Igual. Ali não é julgado obra, ali não é julgado pessoas, ali é julgado obras. Tribunal de Cristo. Vai ser julgado o quê? As obras. Trono branco, trono de Deus, será julgado o quê?
pessoas. Entendeu, Gabriel? Que tribunal que é esse aí, Guilherme? De Cristo. Então as pessoas que estão diante do tribunal de Cristo só são os salvos. É o joio e o trigo que está dentro do tribunal de Cristo, que está diante do tribunal dele. E vai ser julgado o que lá? Obras. Uns serão recompensados. Lê de novo para mim, Guilherme. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está vendo? Todo dia nós fazemos obras pelo corpo. Todo dia. Todo dia você faz obra, você fala, você vê, você ouve, você age, você reage. Todo dia. E tudo que você faz pelo corpo, você está sendo registrado. E você vai chegar diante de Deus, diante de Jesus, e vai ter que prestar conta diante do tribunal de Cristo. Então nós, graças a Deus, nós que somos salvos, nós que fazemos parte da igreja, não vamos estar diante do tribunal do trono branco. O trono branco vai às pessoas que não quiseram Jesus. Entendeu, amigo? Diga assim: glória a Deus, que eu vou estar, diante do tribunal de Cristo. Agora, quem estiver diante do tribunal de Deus, meu irmão, vai estar lá para julgar. As pessoas serão julgadas. E quem estiver diante do tribunal de Deus não vai sair de lá. É de lá, a Bíblia diz, o inferno vai devolver os seus mortos, vai ser julgado, aí vai ser lançado o inferno, o diabo, os anjos deles e todas as pessoas que estão naquele tribunal vão ser jogados lá, no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Entendeu, bebê? Você vai estar diante do tribunal de Cristo. Agora, se você vai ser recompensado ou não, depende do que você faz com o seu corpo. Quem entendeu, diga amém. Diga aleluia. Alguém pode escrever aí, por favor? Hashtag acorda Cláudio. Vamos orar, gente? Vamos orar? Posso orar? Deixa eu abençoar a sua vida, que eu vou terminar a minha live aqui agora. Feche os seus olhos. Dá aqui o microfone, filho. Deixa eu colocar o microfone seu aqui. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer por esse momento de intimidade com a Bíblia, comunhão com a Tua Palavra. Obrigado, Pai, por esta palavra, e eu, na minha humilde opinião, essa mensagem deveria ser ouvida mais de uma vez. Assim como eu estudo, leio, faço aulas, faço cursos, pego livros, ouço pregadores, ouço missionário, ouço pastor Jaime, estudo daqui, estudo ali, para aprender, Senhor, para me aprofundar como ministro da palavra, para ensinar com propriedade a Tua palavra, para pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Senhor, eu trouxe essa palavra, não é para condenar, mas é para abrir o entendimento das pessoas. Pai, obrigado por esse entendimento, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, tira e guia pelo caminho eterno. Livra-nos, Senhor, dos desejos malignos que habitam dentro dos nossos corações. Livra-nos, Pai. Quantas pessoas que estão aqui nessa live, que estão recebendo essa palavra com o coração aberto. Aprendemos a parábola do semeador e aprendemos a parábola do joio e do trigo, Pai. Coisas que o Senhor fala com a igreja, e nós não temos mais tempo para perder, Senhor. Nós precisamos agora praticar o ensinamento. Pai, ajuda-nos a frutificar, a produzir, Senhor, porque nós, como cristãos, nós não vamos mais estar diante do trono branco, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, e ali nós receberemos cada um segundo as obras. Ou vamos ser disciplinados, ou vamos ser recompensados. Vai depender do que fazemos, Pai, de que tipo de semente que nós somos. Pai, ajuda-nos a ser produtivos, ser aqueles cristãos, Pai, que produz verdadeiramente a tua vontade, que somos aquele tipo de semente, Pai, que não está junto ao caminho, que não está no solo rochoso, mas, meu Pai, é aquele tipo de pessoa que é boa terra, não é aquele espinho, Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Ajuda cada pessoa que está nessa live, traz cura para todos que estão me ouvindo agora.
Abençoa essas casas, essas famílias, essas pessoas que abriram as portas da sua casa e através da internet, eu estou lá na casa dela agora, pregando o evangelho, no smartphone, numa televisão, num tablet, no computador, no celular. Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas que se desdobram só para num momento como esse ouvir tua palavra. Oh Pai, traz cura para essas pessoas, traz libertação para elas. Visita essa casa com o teu poder, visita o coração com o teu espírito. Oh Deus, dentro dela o teu espírito e por fora dela os teus anjos, para trazer obras, para trazer bênçãos, para trazer livramento, para mudar, Senhor, para tirar dor, doença, enfermidade, Pai, para operar milagres, para trazer cura, libertação, abrir portas aonde nem porta tem, trazer providência, suprir, meu Pai, as necessidades, e o teu Espírito por dentro, trazendo cura, trazendo paz, trazendo libertação, aquietando esse coração desassossegado, com medo, assustado. Oh meu Pai, traz paz ao teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Ninguém pode mudar o meu coração, ninguém pode mudar o coração dessa pessoa, a não ser o teu Espírito que nos assiste agora, que nos acompanha, que assiste nas nossas fraquezas. Oh, leanda secanda laba siene anama ora sheba diokola masileba nekaba siendeba na sirima lama shemando nekada sidiba dalaba. Traz a cura, Pai. Espírito Santo, limpa esse coração, desperta em nós, tira, Senhor, muda, Senhor, como o oleiro que quebra o barro e quebra aquele jarro e pega aquele barro e faz de novo, Yeshua, faz de novo, Senhor, desperta, tira toda a malignidade, toda a sujeira, todo egoísmo, toda a soberba, transforma a nossa vida, Espírito Santo. Temos pouco tempo para frutificar e queremos frutificar. Não queremos, Pai, continuar no erro, não queremos continuar no pecado. Transforma, seja a nossa força, traz mudança, traz libertação, traz cura, porque aquilo que a igreja não pode fazer, aquilo que o pastor não pode fazer, que ninguém pode fazer, que o marido, a esposa, o pai, a mãe, o ser humano, os governadores não pode, o Senhor pode. Faz, Pai. Eu quero orar pelo presidente dessa nação. Eu quero orar pelo presidente, Senhor, porque não importa agora se eu votei nele ou não. O que importa é que ele é o presidente do meu país. E a Bíblia diz: orai pelas autoridades para que tenhais uma vida quieta e assossegada. Eu oro para que o Senhor conduza, Senhor. Tem muitas pessoas malignas sendo usadas pelo diabo para trazer maldade, elas só pensam nelas, Senhor. Elas não pensam na população. Mas, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil pertence ao Senhor e não ao presidente, nem ao governador. A tua igreja está nesse país. A tua igreja pertence ao Senhor. Então conduza essas autoridades, governadores, vereadores, prefeitos, FTS, Senhor, o legislativo, o judiciário, Senhor, as autoridades desse país. Abre os olhos dessas pessoas. Se muito vale a oração de um justo, eu oro. Abre os olhos da nossa liderança, abre os olhos das autoridades desse país, para que entendam qual é a tua vontade e que a tua vontade reina nesse país, Senhor. Não deixe o egoísmo, a corrupção continuar. Senhor, capacita, Senhor, dê a tua direção ao presidente da república, porque a função da igreja não é usar redes sociais para falar mal, porque a igreja, que é o trigo, ela não vai falar mal, ela vai ser usada para abençoar as vidas de quem está nas autoridades. Então nós oramos para que o Senhor conduza o presidente, conduza os deputados, senadores, governadores, prefeitos. Daqui a pouco tem as eleições para as nossas cidades, Embu, Jandira. Levanta as pessoas que o Senhor quer. Levanta somente as pessoas que o Senhor quer. Não as pessoas que querem te usar para o que elas querem, mas levanta aquelas que o Senhor quer.
para abençoar as vidas que estão nessas cidades, para abençoar a igreja do Senhor, para ser instrumento do Senhor. E se tem autoridades nesse país que não querem fazer a tua vontade, que eles não prosperem, Senhor, que sejam envergonhados. Todo tipo de engano, de mentira, seja envergonhado, Senhor. Não permita que o ímpio venha reinar sobre o justo. Não permita que o ímpio venha reinar sobre a tua igreja, Senhor. Que toda autoridade enganosa, mentirosa, egoísta, que está mais preocupada em se promover, se beneficiar, que não dê certo nada para ele, Senhor. Frustra todos os planos dos malignos, Senhor. Como tua palavra diz, nós oramos, Pai, porque quando a igreja ora, o Senhor se levanta. E nós queremos nos levantar para declarar que o Brasil é de Jesus e não dessa política, não de políticos. O Brasil é de Jesus, e eu, como igreja, abençoo, Senhor, as minhas autoridades. Eu abençoo, Senhor. Eu abençoo o meu presidente, eu abençoo os governadores, eu abençoo os vereadores, eu abençoo, Senhor, e te peço, usa-os. E aqueles que não querem ser usados por ti, que estão sendo usados pelo diabo, Senhor, frustra todos os planos e põe a tua mão sobre a presidência e conduz essa nação para dias melhores, porque a tua igreja está nesse país, e o Brasil, ele é de Jesus. Seja amarrado o principado da potestade, o principado do engano, da confusão, da divisão, do egoísmo, da malignidade, o demônio que usa a boca de candidatos, de deputados, vereadores, governadores, prefeitos, que toda mentira, esse autofaturamento que teve sem licitação, Senhor, que caia por terra toda mentira, que toda mentira seja descoberta, que os responsáveis paguem pelos erros que eles cometeram, Senhor. Eu coloco essa nação nas tuas mãos, porque muitas famílias estão sendo prejudicadas por causa de picuinha de governadores que não querem fazer a tua vontade, que estão pensando nele, enquanto aí países, cidades, municípios, estados, estão as pessoas passando fome, Senhor. Muitos estão dando risadas, ganhando fortunas, superfaturamento. Pais de família que estão aí, como vi reportagem de pai de família se matando porque não tem um leite para dar para o filho, enquanto um político está preocupado em não ceder ao outro político, brigando para ver quem tem poder, procurando ser presidente daqui a 2 anos, Pai. Ô meu Pai, às vezes me revolto com essa questão da política, mas a igreja precisa ser a igreja agora. A igreja precisa ser a igreja agora. Eu oro para que isso, se o Senhor não edificar a casa, Senhor, não vai ser a política que vai. Se o Senhor não cuidar, se o Senhor não abrir, se o Senhor não, Senhor, se o Senhor não entrar com providência, milhares de pessoas vão morrer, Senhor. Não de Covid, mas vão morrer de fome, de depressão, de outros problemas. Como lá em Santa Amaro, Senhor, a fila de milhares de pessoas que estavam na fila para comer uma marmita, Senhor, porque não tem o que comer. Pais que levam seus filhos para ficar na fila para comer uma marmita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, sara essa nação. Entra com providência, Senhor. Entra com providência, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor entre com providência. Eu tenho membros da minha igreja, Senhor, que não foi atingido por Covid, mas foi atingido pela fome, Senhor, pelo desemprego, Senhor. Foi atingido, Senhor, pelo desespero, Senhor. O Senhor sabe disso. Eu fico sem saber o que fazer quando eu vejo um pai de família chorando diante de mim, pedindo ajuda. Eu não tenho o que fazer, Senhor, a não ser orar a Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça com que todas essas mentiras, que todo esse engano, Senhor, que todas essas pessoas, Senhor, sejam envergonhadas, Senhor. Limpa esse país. Eu quero confessar publicamente, Senhor, que eu acredito que o presidente tem sido um instrumento em Tuas mãos. Eu acredito que ele só faz parte disso, ele só é um instrumento.
Ele não é o Salvador, ele é um instrumento do Salvador. E eu abençoo esse homem, Senhor, porque o que ele está passando não tem sido fácil. Então se trata de perfeição, se trata de ser uma pessoa que é um instrumento. Eu não estou do lado do A, do B, do C. Eu estou ao lado da obra de Deus. Eu estou ao lado de ver os cidadãos de bem, Senhor. Hoje eu vi cenas, metrô lotado, ônibus lotado. Senhor, que quarentena mais idiota, que esquema mais errado, Senhor. As pessoas vão se contaminar muito mais rápido, Senhor. Eles não estão vendo isso, Senhor. Eles estão tentando evitar o que é inevitável desse jeito. Oh, meu Pai. Ah, Senhor. Mas levanta-te do teu trono para julgar essa causa. O Senhor falou que faria justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. E eu clamo, Senhor. Eu posso ser um pastor desconhecido, também não me importo com isso. Mas diante do Senhor, não se trata de um pastor desconhecido que está orando. Se trata de um filho que está clamando pelos seus irmãos. Um filho que está clamando pelo bem da nação, bem das pessoas que precisam de Deus agora. Porque se depender de político, vai todo mundo morrer de fome. E o Senhor diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos governadores. Eu ponho a minha confiança no Senhor. Eu encerro a minha live abençoando todos que estão na igreja, todos que estão na live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Depois eu leio mais os comentários. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Boa noite.